Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou te ensinar como criar o seu primeiro Data App, tá? E a gente vai utilizar o Streamlit, é uma biblioteca em Python que permite que você rapidamente crie e compartilhe Data Apps, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um Data App de ações, tá? Analisando ações. Então, aqui você pode escolher qual ação você quer, qual empresa você deseja analisar as ações, né? Ibovespa, Via Varejo, Apple, Petrobras. Você consegue carregar aqui até as 100 últimas linhas desse conjunto de dados, tá? Desse conjunto de dados. Tem um gráfico com o fechamento das ações. Aqui a gente está utilizando o Plotly, tá? Para a criação dos gráficos. Tem os dividendos anuais, um gráfico aqui de candlestick dos últimos 7 dias e tem um botão de download dos dados em CSV. Vou deixar o link deste Data App aqui nos comentários, na descrição do vídeo, se você quiser brincar um pouquinho com esse Data App aqui, tá? Então, a gente vai utilizar a Streamlit. Deixa eu só abrir aqui a documentação e vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, todos os recursos que você precisar, você pode procurar aqui na documentação, tá? A documentação é muito boa. Então, elementos de texto, você pode colocar um Markdown. Para você criar um título, você vai usar st.title e você vai colocar o título do seu Data App, um header, né, um cabeçalho, um subheader. Então, aqui, elementos de dado, um data frame, uma tabela estática, métricas, gráficos. Então, se você utiliza Plotly, Matplotlib, Altair, então todas estão aqui. Então, você passa aqui, ó, como que eu chamo um gráfico lá no meu Data App? st.plotlychart. E você passa o seu gráfico, tá? Então, aqui, ó, para um botão de download, um checkbox, um select box, se você quiser colocar um filtro, tá? Um multi-select aqui, um slider que eu mostrei para vocês agora. Então tá aqui, a documentação é muito boa, então vocês podem dar uma olhada depois. Elementos de mídia, imagem, áudio, vídeo. Então, até para você colocar o seu modelo de machine learning em produção, você pode utilizar o Streamlit, tá? Vamos começar? Qual análise que a gente vai fazer? Qual Data App que a gente vai criar? Eu tenho um notebook aqui, ó, com análise com o perfil das pessoas vacinadas contra a Covid-19 no estado de Pernambuco. Então, eu deixei aqui um link, se vocês... Eu vou deixar o link aí na descrição. Tá aqui, foi onde eu baixei essa base de dados, eu baixei a de 2023, que na verdade é o ano de 2022 todo. Essa base de 2023, ela vai de 3 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, tá? Ela tem mais de 1 milhão de linhas, é um pouco pesada aí, e é em cima dessa base que a gente vai trabalhar. Já fiz uma análise aqui no Jupyter Notebook, tá? Quais são as colunas que a gente tem nesse dataset? A faixa etária, a idade da pessoa, o sexo, a cor, município, grupo, categoria, qual o lote da vacina, qual o fabricante, qual a descrição da dose, qual foi o sistema de origem, qual a data da vacinação, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui a análise e a gente passa para criar o nosso Data App, tá bom? Então, ó, a gente vai criar um gráfico de... Eu fiz algumas limpezas aqui, tá, pessoal? Porque a base ela não vem totalmente limpa. Então, para conseguir colocar a coluna de data para data, né, para date time, tive que fazer alguns replaces aqui, né, porque ela vem com sujeira. Aqui eu tô pegando só o que é feminino, masculino e outros na coluna sexo, porque se a gente olhar, ó, se a gente fizer o value counts aqui, eu tenho uma linha com esse... Foi um erro de cadastro, né, provavelmente. Aqui também veio Conecta Recife, aqui. Então, são 11 linhas, eu acho aqui, não sei, com sujeira, tá? Então, aqui eu tô fazendo um filtro para pegar realmente aqui os 3 primeiros. Feminino, masculino e outros. E aí, a gente vai criar esse gráfico de rosca aqui, tá? Com o total de vacinados por gênero. Então, 56% feminino, 43% masculino e 14% aqui outros.
tá? A gente vai ter uma coluna de grupo, tá? São esses grupos aqui. Então, trabalhadores da saúde, o público em geral, os idosos, trabalhadores industriais, bancários, etc. Ela também vem com apenas uma linha com sujeira, que é a data, veio lá na coluna de grupo. Então, eu excluo essa linha aqui, que tem a data. E aí, a gente cria aqui um gráfico, o top 10 de vacinados por grupo, tá? Então, tudo utilizando o Plotly, tá? Então, aqui, ó, px.bar, eu passo aqui meu top 10, que é o meu value counts. Uso o nlargest aqui para pegar os 10 maiores, né? Então, nlargest 10 e ordeno aqui, né? Eu faço um sort values. Beleza? Então, tá aqui um top 10 vacinados por grupo. O que é que a gente vai ter mais? Um total de vacinados por mês. A gente tem a coluna data da vacinação, né? Então, como que eu extraio o mês? Pego a coluna data da vacinação, .dt, .month, e eu faço o value counts, tá? E dou um sort index aqui para ele ordenar pelo index, ou seja, pelo mês, né? Então, de janeiro a dezembro. E aí a gente consegue fazer um gráfico de linhas aqui com o total de vacinados por mês, utilizando o px.line. Beleza? E para finalizar, fiz um tratamento aqui na faixa etária, também veio com algumas sujeiras, então fiz alguns replaces aqui. E temos aqui um tree map, tá? Com o total de vacinados por faixa etária, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, 0 a 4 anos, 15.678, 90 a 94 anos, 5.647 pessoas, e aqui bem pequeno, né? 95 a 99 anos, 1.655 pessoas aí no ano de 2022, 65 a 69 anos e assim por diante. Então, temos um tree map aqui com o total de vacinados por faixa etária. Então, vamos lá criar o nosso Data App com essas informações. Primeiro passo, vamos sair aqui do Jupyter Notebook, tá? A gente vai fazer isso em uma IDE. Eu vou fazer aqui no Visual Studio Code, mas se você usa uma outra, se você usa PyCharm, fique à vontade, tá? Eu vou utilizar aqui o VS Code, tá? Deixa eu cancelar aqui. Vou pegar aqui, ó, o meu Visual Studio Code e eu vou abrir uma pasta que eu tenho aqui. Eu criei uma pasta chamada App, tá? Dentro dessa minha pasta onde eu tenho essas bases de dados. Então, eu vou abrir aqui essa pasta. Deixa eu pegar aqui, Streamlit. Eu tenho uma pasta App, eu vou abrir. Ela tá vazia por enquanto, eu vou fazer do zero aqui com vocês. Então tá aqui, ó, App, não tem nada dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar a base de dados aqui, né? Dentro dessa minha pasta App, tá? Então a gente vai precisar ler a base de dados. Então deixa eu só colocar a base de dados aqui dentro de App. Então tá lá, ó, vacinados 2023, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vai criar um arquivo .py, tá? Um arquivo Python. Como que a gente faz isso? Vou dar aqui, ó, um new file e vou chamar de app.py, tá? E a gente vai criar aqui o nosso Data App. Primeiro passo, importar as bibliotecas. Então, o que é que a gente vai utilizar? Pandas. Deixa eu só colocar aqui um comentário, importando as bibliotecas. Pandas, né? Então, importe pandas SPD. A gente vai utilizar o Plotly para criar os nossos gráficos. Então, importe plotly.express as px. E a gente vai utilizar Streamlit, tá? Se você não tem o Streamlit instalado, pip install Streamlit, tá? Você pode instalar tanto no seu terminal como lá no Jupyter Notebook. Se você for instalar no Jupyter Notebook, exclamação, pip install Streamlit, beleza? Então, ó, importe Streamlit as st. Vamos chamar o Streamlit de st, tá? E agora sim, podemos começar. Qual o primeiro passo? Vamos importar a nossa base de dados
assim como a gente fez lá no Jupyter Notebook, né? Deixa eu abrir aqui o Jupyter Notebook. Vamos lá para o começo do nosso Jupyter Notebook. Primeiro passo, lendo a base de dados. Então, vamos ler aqui. Então, tá lá, ó. DF vai ser PD, read CSV. Estou passando aqui a nossa base de dados, já está aqui. Eu passo aqui um encode UTF-8. Eu passo esse on-bed lines. Algumas linhas possuem erro, então eu peço para ele pular as linhas com erro. E o separador é um ponto e vírgula. Beleza, lemos a nossa base de dados. O que é que a gente precisa fazer agora? Vocês lembram que eu apaguei uma linha, eu apaguei uma linha onde a data estava na coluna grupo, tá? Então, já vou fazer isso aqui também, já vou colocar alguns tratamentos aqui que precisam ser feitos para que a gente consiga criar os nossos gráficos. Então, já vou trazer para cá, ó, já vou apagar essa linha, tá? Então, tá aqui, df, eu dou um df.drop, então eu estou pegando ali onde grupo for data, faço o drop, né? Pego o index lá e faço o drop. Então, apague essa coluna. O que é que a gente faz também? Vamos mostrar lá no notebook, né? O que é que a gente faz aqui também? Para conseguir transformar a coluna de data em data, eu faço alguns tratamentos aqui, né? Alguns replaces. Então, eu já vou levar para lá também, ó. Tá? Então, vamos lá para o Visual Studio Code, tá lá. Então, onde a data começa com 2022, traço 2022, eu coloco que é 2022. Aí vai aparecer assim também, e também vai aparecer assim. É só colocar o ano correto, porque após isso a gente consegue fazer isso aqui, ó. Transformar a coluna de data em data. Antes de fazer esses replaces aqui, a gente não consegue, né, transformar. Ele lê a coluna de data como object, como string. Para transformar, a gente tem que fazer esses replaces aqui, tá? Para colocar, para utilizar aqui o pd.toDateTime. Beleza? O que é que a gente faz mais? Vamos por partes aqui. Primeiro gráfico é um gráfico de rosca, né? Total vacinados por gênero. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu excluo essas linhas aqui, uma linha para cada erro de cadastro desse, né? Para deixar apenas feminino, masculino e outros. Como que eu faço isso? Eu crio uma nova variável chamada gênero e eu faço um filtro aqui utilizando lock, né? Então, df.lock, localize para mim onde o sexo é feminino ou, então tem um pipe aqui, ó, ou masculino ou outros, tá? Então, já vamos levar essa coluna de gênero para lá também, tá? Mas antes de levar essa coluna de gênero, o que é que a gente já pode fazer? Já vamos testar aqui, né? Vamos testar o Streamlit. Como que funciona? A gente vai criar uma função aqui, ó, def. Eu vou chamar de main, tá? E vamos começar a criar o nosso Data App. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar um título, né? Como que a gente coloca um título? st.title, tá? Qual vai ser o título do nosso Data App? Vamos colocar perfil das pessoas vacinadas contra Covid-19 no estado de Pernambuco. Beleza? Esse vai ser o nosso título. Como que a gente testa? Já vou colocar aqui mais para baixo, ó. If se underline main underline for igual aqui a main, tá? Faça o quê? Se peraí, né? Aqui eu tô atribuindo, são dois mesmo. Rode main, tá? Então, só isso. Se, na verdade, se main não, calma. Se name, né? Se o nome for main, rode main. Aqui. Se name for main, que é a nossa função aqui, ó, def main. Então, se nome for main, rode a main pra gente, tá? Então, vamos testar. Como que eu testo? Vamos abrir aqui, ó, um novo terminal.
E o que é que a gente vai passar aqui no terminal? Streamlit run, o nome do nosso arquivo, app.py. No meu caso aqui, o Visual Studio Code, ele está habilitado para o autosave, tá, pessoal? Então, tudo que eu fiz aqui, ele já salvou. Se o seu não estiver habilitado aqui, você vai precisar salvar, tá? Então, já deixa a dica aí, habilita o autosave, porque tudo que você for fazendo, ele já vai salvando. Então, ó, Streamlit run app.py. Vamos rodar? Ele vai abrir um localhost para a gente. Tá aqui, ó. Tá abrindo e deve aparecer aí o nosso título, né? Vamos aguardar. Tá rodando, ó. E deve aparecer o título aí pra gente. Tá lá, perfil das pessoas vacinadas contra a Covid-19 no estado de Pernambuco. Então já temos o título do nosso Data App, tá? O que é que a gente precisa fazer agora? Vamos voltar lá pro Visual Studio Code. Primeira coisa é o gráfico de rosca, né? Como que a gente vai criar esse gráfico de rosca? Então tá lá, já temos o nosso título. Vamos pegar lá o nosso gênero, né? Para criar o nosso gráfico. Então, deixa eu pegar aqui, ó, a nossa variável gênero. Vou colocar ela aqui, tá? Gênero. E logo em seguida, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, eu crio outra variável chamada total gênero, que vai receber o value count, né? É a informação que a gente precisa para o nosso gráfico. Então, vou jogar lá também. Então, eu já tenho o total gênero. E o que é que a gente vai fazer agora? O nosso primeiro gráfico. Então, vamos pegar aqui o código do gráfico. Aqui, ó. Não precisa do fig.show, tá? Porque a gente vai utilizar agora o st.plotlychart. Então, vamos lá. Trouxe aqui o meu fig, px.py, total gênero. Quem são os valores? É o total gênero.values, né? Aqui do value counts. Os nomes é o meu index. Esse role aqui, ó, é justamente para transformar um gráfico de pizza em rosca, tá? Então, o que é que ele faz? Em português seria o buraco, né, ali no gráfico de pizza. Ele vai de 0 a 1. Eu coloquei aqui 0,6. O título tá aqui, total vacinados por gênero. E aqui a cor, tá? Eu usei essa paleta aqui, Dark 2. E fiz um update layout aqui para o título ficar centralizado. E aí, para aparecer o gráfico lá no nosso Data App, o que é que a gente tem que fazer? st.plotlychart. E aí eu passo o meu fig, tá? O meu fig. Vamos ver se deu certo. Vamos abrir aqui, ó, e vamos atualizar o nosso Data App. Vamos ver se ele vai carregar o gráfico aí pra gente, tá? Carregou o título. Vamos aguardar, tá lá o nosso gráfico total vacinados por gênero. 56,1% feminino, 43,8% masculino e aqui os 15%. Já temos o nosso primeiro gráfico, tá? O que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar, o próximo gráfico é o top 10 vacinados por grupo, né? E o único tratamento aqui é excluir aquela linha que a gente já colocou lá em cima, é o drop, tá? Feito isso, o que é que a gente faz? Cria aqui, ó, uma variável top 10, onde a gente passa o value counts com o n-largest, tá? Então, eu vou só copiar aqui. Vamos jogar lá no VS Code. E, deixa eu dar o tab aqui. E aqui, ó, o que é que a gente vai precisar colocar? Apenas eu vou colocar aqui fig1, tá? Criamos o fig ali em cima, vamos criar o fig1. E vamos passar aqui o st.plotlychart do fig1. Só isso, pessoal. É Ctrl+C do seu código do Jupyter Notebook, Ctrl+V dentro da sua função do Streamlit, tá?
Então, Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver aqui se deu certo o nosso top 10 vacinados por grupo, tá? Então, ó, px.bar, top 10, a orientação H, né, porque a gente quer horizontal, o text é o rótulo de dados, então eu pego o values aqui do top 10, o título, e aqui eu tô passando a mesma paleta de cores, tá? Então, tá lá, ó, top 10 vacinados por grupo. Qual o próximo gráfico? Agora a gente vai fazer o total vacinados por mês. Então, como que a gente faz? Deixa eu ver se tem algum tratamento aqui. Não tem. Então, a gente só precisa pegar aqui, ó. Total mês vai ser a data de vacinação, né? Eu extraio o mês, ponto value counts, ponto sort index, tá? Então, eu só preciso pegar essa variável aqui. Eu vou jogar aqui, tá? E vamos pegar o nosso código do gráfico. Então, tá lá. A única coisa que a gente precisa fazer é st.plotlychart. E aqui eu vou chamar de fig2, tá? Nosso fig2. Então, aqui, ó, fig2. Vamos lá no nosso Data App. Aqui, né? E vamos atualizar. Deve aparecer o total vacinados por mês. E como o Plotly é totalmente interativo, eu quero analisar os últimos 6 meses. Você pode vir aqui, ó, fazer um filtro e analisar. Se a gente olhar, teve uma queda, né, do mês 7 para o mês 8. Caiu novamente no mês 9, no mês 10, no mês 11 subiu um pouco, no mês 12 também teve uma leve queda aqui, tá? Para voltar, 2 cliques. Vamos ver se funcionou. Tá lá, ó. Então aqui eu também consigo fazer o filtro, tá? E tá lá o nosso total vacinados por mês. O último gráfico é o Tree Map, né? E aí sim a gente também precisou fazer um tratamento aqui, alguns replaces, tá? Então, 70 a 74 anos, veio 70 a 74, conecta Recife. Então eu fiz um replace aqui para colocar na faixa etária correta. Aqui também, 40 a 44 anos. E assim por diante, tá? Então, vamos só pegar aqui, ó, esse tratamento. Vamos levar lá para o começo, tá? Antes da nossa função, a gente já pode colocar aqui na parte de tratamento de dados. Então, vamos deixar aqui todos esses replays. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu dei um drop, foi? Eu dei um drop NA, tem 2 linhas, eu acho, com valores ausentes, ou apenas uma linha, não lembro. Então, eu dei um drop NA na faixa etária. Eu vou colocar aqui também. Então, total faixa etária, dei um drop NA. E logo em seguida, eu fiz mais alguns filtros, né? Porque ainda ficou sujeira, tá? Mesmo depois dos replaces aqui em cima, ainda ficou esses casos aqui, ó. Um Recife, não sei qual é a faixa etária, foi erro de cadastro, então não tem como eu colocar uma faixa etária aqui, né? 6 crianças de 5 a 11 anos, 20 a 24, 15 a 19. Eu não sei se essa pessoa é 20 a 24 ou 15 a 19. Então eu preferi remover esses casos, apenas uma linha para cada caso desse, tá? E eu fiz o filtro aqui. Então, vou pegar aqui esse filtro, vou colocar lá no Visual Studio Code também e vamos criar o nosso gráfico, né? Aqui eu estou fazendo, ó, total idade, eu estou pegando a faixa etária, o value counts e estou criando aqui um DF, faixa etária e o total, tá? De vacinados por faixa etária. Então, eu faço um value counts, um reset index e um rename, né? Coluna index vira faixa etária, coluna faixa etária vira total, tá bom? Então, vou pegar essa linha aqui também, vou colocar aqui e agora sim podemos criar o nosso
TreeMap. Então, ó, vou pegar aqui, Ctrl C. Vamos lá para a nossa função. E por último aqui teremos o nosso TreeMap, né? px.TreeMap, eu passo a total idade que a gente já colocou lá em cima, digo qual é o path aqui, é a faixa etária, os valores é o total, o título e aqui a paleta de cores e aqui centralizando o título, tá? E agora st.plotlistChart, eu vou chamar aqui de Fig3, Fig3, tá? E vamos passar aqui, ó, o nosso Fig3. Beleza? Vamos lá no nosso Data App, vamos atualizar. Vamos aguardar aqui, vamos ver se deu certo. Tá lá, perfil das pessoas vacinadas, total vacinados por grupo, top 10 de vacinados por grupo, na verdade, total vacinados por gênero, top 10 vacinados por grupo, total de vacinados por mês e o nosso TreeMap, total de vacinados por faixa etária. Então, já temos o nosso dashboard aqui com o perfil das pessoas vacinadas contra a Covid-19 no estado de Pernambuco. Fácil, né? Na próxima aula eu vou te ensinar como que você pode compartilhar, como que você pode colocar esse seu Data App em produção utilizando o próprio Streamlit, o Streamlit Cloud. Te vejo na próxima aula.